conhecimento à população sobre diabetes é a prioridade de Tom Bueno, jornalista que se dedica à produção de uma websérie e um webdoc que abordam a realidade de quem convive com a doença em todo o país. A gente está em contato agora com Tom Bueno. Uma boa tarde para você, Tom. Bem-vindo ao Estúdio CBN. Olá, muito boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Henrique, a todos os ouvintes do Estúdio CBN. É uma honra estar aqui falando com todos vocês. Um prazer de verdade. Como é que funciona esse projeto, Tom? Como é que ele começou? Por que começou, né? Antes você trabalhou na televisão por muitos anos e o projeto cresceu tanto que você agora se dedica exclusivamente a ele, né? Sem dúvida nenhuma, Stephanie. Na verdade, são quase 17 anos de carreira aí, que eu comecei em Campinas, onde eu me formei, minha família nascia aí em Campinas, e eu recebi o diagnóstico de diabetes tipo 1 com 22 anos de idade. E a falta de informação foi um grande obstáculo para mim no início, né, do tratamento. E com o passar do tempo eu comecei a entender que a educação em diabetes / informação é fundamental, é a base para um bom tratamento. E a gente está falando de uma população, números desatualizados, de 2014 divulgados em 2016, 16 milhões de pessoas convivendo com diabetes no Brasil. E é uma doença de base que afeta a população de uma forma geral, muita gente, e a falta de informação é um grande problema, porque as pessoas não sabem tratar, isso leva a outras doenças mais graves ainda, podem levar à cegueira, à amputação, infarto, derrame, as complicações mais comuns que a gente conhece, mas isso tudo por falta de um bom tratamento. E foi por isso que eu decidi compartilhar isso nas redes sociais, né? Esse projeto, na verdade, começou lá atrás, em 2017, quando eu criei um canal para poder falar sobre diabetes abertamente. Então, as pessoas me viam na televisão, né? Eu fazia um programa nacional de domingo, e as pessoas não sabiam que eu tinha diabetes. Então, eu decidi abrir isso, né? Falar que eu tinha diabetes, até para mostrar que diabetes não tem cara, e não existe um estereótipo de pessoas com diabetes, não acontece só com pessoas de idade mais avançada, e que a gente precisa falar mais sobre uma doença que não é um problema só de saúde, é um problema social, que afeta todas as camadas, é uma doença democrática, que precisa de informação para que as pessoas tratem, né? Não só a população que convive com diabetes, quem está ao redor, e até mesmo a classe médica. Existe ainda muita desinformação por parte da classe médica, e é um trabalho de educação mesmo, de uma forma geral, para que isso mude. Só para você ter uma noção, o gasto de uma complicação como o pé diabético, que leva à amputação, custa para o sistema público de saúde, público não, o sistema de saúde de forma geral, R$500 bilhão. A gente está falando de uma complicação, são várias outras complicações, então não dá para a gente se calar diante de uma problemática tão grave. Olá, Tom, seja bem-vindo aqui ao Estúdio CBN, né? Como você mesmo disse, né, você decidiu tornar pública uma condição pessoal, né? Como é que foi essa troca de experiência com as pessoas, né? Você disse que muitas pessoas te procuraram, né? Mas como é que foi esse trabalho de poder passar essa sua experiência, esse seu conhecimento sobre o diabetes, né, para as outras pessoas que também sofrem com mal? Olha, vou ser bem sincero, tudo começou enquanto eu fazia uma reportagem, nessa época eu morava em Goiânia, falando sobre falta de insulina. E nesse dia eu estava com a insulina que estava faltando. Eu fazia o uso da mesma insulina. E eu conversei com o meu editor e falei assim, eu preciso dizer que eu uso essa insulina e explicar para as pessoas entenderem a importância da insulina na vida de quem convive com diabetes e depende da insulina para sobreviver. E eu fiz uma reportagem e me coloquei dentro da reportagem. Desde então, as pessoas começaram a me escrever, pedindo informação, querendo saber um pouco mais sobre diabetes. Aí eu vim para São Paulo para fazer um programa junto com o Geraldo Luiz. E o Geraldo também tem diabetes. E aí, toda vez que eu ia entrar ao vivo, ele perguntava, Tom, como está o seu diabetes? E eu falava ao vivo. E isso gerava uma curiosidade nas pessoas que vinham me perguntar. E eu me sentia acolhido por essas pessoas, e eu sentia que, ao passar informação, essas pessoas também eram acolhidas e passavam a enxergar o diabetes de outra forma. Porque quando eu recebi o diagnóstico, Henrique, parecia que era uma sentença de morte, né? Que eu não ia viver muito tempo, que eu ia ficar cego, que eu ia para uma mesa de hemodiálise, que eu ia ter uma perna amputada, que é o que a gente escuta falar. Mas, na verdade, se a gente trabalhar com a educação, com a informação, tudo isso muda. E foi isso que eu comecei a trabalhar nas redes sociais. E aí as pessoas começaram a tirar
dúvidas simples que poderiam ser tiradas dentro de um consultório, mas que nem sempre isso acontece. E aí, com o respaldo, claro, de médicos, especialistas, educadores de diabetes, eu comecei a fazer nas redes sociais para ajudar tanta gente. A gente está falando de uma população de 6 milhões de pessoas, números desatualizados, e a gente tem que lembrar que a gente teve uma pandemia que colocou muita gente dentro de casa, as pessoas ganharam peso e a obesidade é um fator de risco que agrava o diabetes tipo 2. Então, é uma doença que a gente precisa falar e também desmistificar, porque assim, a doença é crônica, a gente não pode romantizar que é legal ter uma doença, não, mas dá para você ter uma vida normal, praticamente normal, né? Porque medir, fazer aplicação de insulina ou tomar medicação, talvez não seja normal para a maioria, mas quando você coloca isso dentro da sua rotina, entende que isso faz parte da sua vida, né? E que isso é importante para você ter qualidade de vida, isso acaba sendo normal. Então, para mim, eu tenho uma vida normal, então por isso que eu falo dessa forma. É importante a gente falar para poder acolher essas pessoas, né? Que ficam desamparadas e acreditando, às vezes, em milagres que não acontecem. Tom, o uso da internet para distribuir esse conteúdo é uma forma de democratizar o acesso? As pessoas encontram facilmente esse documentário? Sim, sem dúvida. Olha, a gente foi para lugares de difíceis acessos, assim, e a gente percebeu que, assim, a informação, eu costumo dizer que informação é remédio, né? E ela faz parte do tratamento de quando se tem uma doença crônica como diabetes. E a gente chegou nos lugares mais remotos, assim, e as pessoas tinham acesso, pelo menos a um celular. A internet falhava, mas às vezes funcionava, e elas tinham acesso através do celular. Então, quando você passa a tratar esse assunto com mais profundidade, e eu que já trabalhei muitos anos na imprensa, e eu sei que às vezes a gente não tem um espaço, né, para poder tratar determinados assuntos. E a internet te dá esse espaço para você falar abertamente e trazer mais informação para quem quer saber sobre determinado assunto. Então, é uma forma de chegar onde muitas das vezes a gente não consegue chegar com um tratamento, mas você consegue levar informação para as pessoas saberem o caminho, como fazer para chegar a um bom tratamento, né? E acolher essas pessoas que estão distantes. Por exemplo, são duas webséries, uma websérie e um webdoc, né? A websérie Sim Diabético, Vidas Transformadas, ela fala do diagnóstico, né, um ponto de partida para a transformação. Você recebe o diagnóstico de uma doença crônica e você passa a olhar para a vida de outra forma e cuidar da sua saúde de outra forma. Isso muda os rumos da sua vida, né? Por exemplo, hoje eu sou muito mais saudável do que antes, né? E isso foi depois do diagnóstico. E o Retrato Brasil, que depende de insulina, mostra a realidade e as diferentes realidades, né, de um Brasil tão amplo em que as pessoas dependem de um tratamento, de um líquido tão importante e vital, porque para quem tem diabetes tipo 1 que não tem produção de insulina, por exemplo, se faltar a insulina, a pessoa acaba morrendo, não tem outra saída, né? É questão de tempo. Então, é mostrar as dificuldades e as diferenças de acesso, porque o Tom mora hoje numa capital, desce no elevador, tem uma farmácia do lado de casa que tem insulina, mas nem todo mundo tem esse privilégio, e a maioria não tem esse privilégio. Certo. Tom, a gente entende, né, que você deu o start nesse trabalho a partir de uma experiência pessoal, né? Você, como disse, foi diagnosticado muito cedo com diabetes, né? E resolveu ampliar esse debate para levar essa informação às pessoas que também passam pela mesma situação, né? Mas você pretende dar continuidade a esse trabalho? Porque além da diabetes, a gente sabe que boa parte da população ela convive com outras doenças crônicas. Sem dúvida nenhuma, né? E a gente, como eu disse, né, a obesidade é uma questão, né? A gente tem que tratar a obesidade como doença crônica. É uma doença crônica, já é considerada uma doença crônica que precisa ser tratada. E ela é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes, da hipertensão. E a gente precisa falar mais e dar luz para algumas questões, né? Por exemplo, no Retrato Brasil, que depende de insulina, eu fui até uma aldeia indígena mostrar como está a situação dos indígenas hoje em relação à saúde. Infelizmente, não era o que eu esperava, né?
é uma população que está desamparada de assistência, é uma população que, infelizmente, não tem mais o que comer no mato, chegou industrializado, eles não estão preparados para isso, e a gente precisa pensar nessa população, né? E o que precisa ser feito? É uma forma de dar luz e se unir, né, a outras entidades, a outros meios de comunicação, para que a gente pressione que algo seja feito para mudar essa realidade. Só assim a gente vai melhorar a saúde num país, né? E a gente tem que lembrar que a saúde tem que ser preventiva, né? A gente não tem que procurar um médico quando a gente está doente. A gente tem que procurar um médico para prevenir as doenças. Por isso que a saúde é tão cara, porque se as pessoas cuidassem da saúde antes, a gente não teria tantos problemas e tantas consequências por conta disso. O diabetes é só uma ponta. Tem várias outras, como você disse, Henrique. Tom Bueno, jornalista que se dedica então a essa produção de websérie, webdoc, esse projeto sobre o diabetes, trazendo informações para a população. Muito obrigada por conversar com a gente hoje. Fique à vontade para compartilhar suas redes sociais, para o pessoal que quiser acompanhar, te seguir também. Stephanie, eu quero agradecer o carinho, a oportunidade de poder falar de um assunto tão sério, né, e tão importante de relevância para o pessoal da região metropolitana de Campinas, que eu tenho um carinho, eu sou campineiro, né, então não seria diferente poder falar para essa população. Nesse trabalho eu contei com pessoas que são de Campinas, né, Heloísa Soave, Marcela Varani, Ana Paula Pinheiro, que são profissionais da comunicação que me ajudaram a produzir esses materiais todos, né? Pessoas que acreditam no propósito que, através dessa comunicação, a gente consegue mudar a realidade do país. E eu quero pedir para as pessoas, né? Diabetes é uma doença crônica que tem tratamento, não tem cura ainda, mas tem tratamento. E a gente consegue evitar as complicações. Então, informação é remédio. Não acredite em tudo que você vê por aí. Existem muitas fake news e pessoas morrem por conta das fake news. Bom, minhas redes sociais, @umdiabético no YouTube, youtube.com/umdiabético. Stephanie, Henrique, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, muito obrigado aos amigos da CBN Campinas. Uma boa tarde para você e sucesso aí no seu trabalho. Obrigado, para vocês também. Estúdio CBN.